o sujeito burguês escolhe a religião que quiser possuir e isto não o impede de participar de um Estado, de uma sociedade que muitas vezes não possui a mesma crença que ele, ou que oferece várias outras possibilidades de escolha religiosa. Parte desse diagnóstico parece ser verdadeiro, uma vez que nos dias de hoje a escolha de uma religião parece, do ponto de vista sociológico, refletir cada vez mais uma seleção pessoal e ser cada vez menos influenciada pela origem familiar do indivíduo. Bem, pessoal, dentro desse conceito, dentro desse contexto aqui, desta leitura, referente aqui ao escritor, filósofo Karl Marx, podemos perceber seu posicionamento contraditório com relação ao pensamento de Durkheim. Para Marx, a religião se torna um elemento perigoso, ao contrário de Durkheim, que enxerga o papel agregador da religião. Marx entenderá a religião como um fator negativo na sociedade. Sua crítica à religião não estabelece aqui um ato de escrever, comentar e pensar pejorativamente com relação à religião. A sua crítica seria uma crítica de agregar valores ao pensamento, à ideia e à concepção religiosa. Para Marx, não se trata de acreditar em Deus ou de contradizer a ideia de Deus. Se trata aqui de uma análise prática e científica do papel exercido pela religião na sociedade. Papel este que, segundo sua visão, não trará benefícios para o homem, para o ser social, para a sociedade, uma vez que ela trará um conjunto de crenças que não condizem com a sua realidade. Um conjunto de crenças em aspectos sobrenaturais que desviarão a atenção do homem para a sua real condição social, para a sua real condição política e econômica. Para Marx, a questão da alienação está, uma das questões sobre alienação está neste ponto de vista, onde o homem precisa se manter consciente da sua posição, da sua condição social e pensá-la de um modo prático, de um modo existencial, e não de um ponto de vista sobrenatural, de um ponto de vista sociológico, porque esse não ofereceria benefícios práticos à existência, ao pensamento e às atitudes humanas. Sociologia da religião, em Max Weber. De todos os pensadores citados, Weber talvez seja o que mais escreveu sobre religião. Para esse autor, as ideias religiosas desenvolveram um papel fundamental no processo histórico da sociedade. Em outro módulo, citou-se o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, no qual Weber discute a importância da crença protestante na constituição do capitalismo ocidental. Entretanto, é preciso ampliar a discussão e dizer que essa obra constitui apenas uma página de um projeto muito maior, que envolve discutir como éticas religiosas influenciam o comportamento, principalmente econômico, dos indivíduos de uma sociedade. Como parte desse projeto de pesquisa, o autor escreveu livros e textos sobre confucionismo, taoísmo, judaísmo, budismo, hinduísmo, protestantismo e algumas passagens sobre o islamismo. Para Weber, cada uma dessas religiões possuía suas doutrinas, teologia, estudos, livros e textos sagrados. Para além disso, assumem configurações sociais muito específicas, a depender do contexto em que se desenvolveram. O período histórico, de quem os agentes religiosos principais responsáveis por difundir e carregar seus valores. Cada religião incute naquele que a pratica uma ética, uma forma de se viver a vida, um conjunto de valores sobre o que é certo e errado, que orientará o fiel a agir de determinada maneira. Nesse sentido, tal maneira de agir possui repercussão em todas as áreas da vida: trabalho, política, sexualidade, economia e ciência.
Existem, de acordo com o autor, algumas éticas religiosas que incentivam os indivíduos a renunciar ao mundo e buscar uma vida de contemplação, afastada da realidade. Os monges seriam um exemplo dessa espécie de fuga do mundo. Outras vão incentivar os sujeitos a dominar o mundo, se engajar nas realidades da vida para cumprir os seus deveres para com Deus, na experiência cotidiana concreta. A depender do que cada religião incentiva, consequências sociais diversas poderão ser percebidas em sociedades budistas, protestantes, islâmicas, católicas, etc. Parte do trabalho de Weber, envolvendo sociologia da religião, compara religiões uma com as outras para perceber suas diferentes maneiras de se engajar no mundo. Existe, porém, outra discussão muito importante em sua sociologia da religião envolvendo o conceito de desencantamento do mundo e secularização. Esta diz respeito ao declínio do poder exercido por líderes religiosos em determinada sociedade. Na moderna, o autor percebeu a presença de um processo de secularização, já que a igreja e outras instituições religiosas passaram a influenciar cada vez menos o ensino público, o direito da formação das leis e a organização do Estado. Nos dias de hoje, burocracia e a forma racional legal de produzir e executar leis têm mais importância nas sociedades ocidentais do que os ditames dos grupos religiosos. Por sua vez, o conceito de desencantamento do mundo implica o que Weber chama de desmagificação, na qual entende-se que o mundo se tornou menos mágico e menos encantado. O que isso significa? Significa dizer que ele antes era entendido como um lugar regido por forças sobrenaturais e mágicas, passíveis de serem controladas, bem ou mal, pela ação humana. Com o predomínio do cálculo, do intelectualismo, com o avanço da ciência e da tecnologia, o mundo foi perdendo cada vez mais o seu caráter mágico. Atualmente busca-se compreender e controlar o mundo por meio da ciência e da tecnologia, e não da magia. Quando é preciso saber se vai ou não chover, se realiza um ritual mágico, mas utilizam-se instrumentos meteorológicos. Para curar uma doença, busca-se auxílio da medicina, muito embora individualmente ainda se recorra a determinados procedimentos mágicos quando se pertence a uma determinada religião. Mas a coletividade, o mundo moderno, vai abandonando esses procedimentos ao lidar com questões cotidianas. Ok, pessoal. Bom, então nós encontramos aqui em Weber um terceiro posicionamento também distinto de Durkheim